Olá! Com certeza você tem ouvido falar de crianças que são rebeldes, superativas e que têm síndrome da atenção. Na maioria das vezes, são super inteligentes e também medicadas desde os 4 anos de idade. Mas nós vamos direto ao assunto com o Dr. Rubens Teixeira. Como é que a Bíblia diz que nós devemos tratar as crianças rebeldes? A Bíblia nos orienta a ensinar as crianças no caminho que devem andar. E ensinar de uma forma muito entusiasmada, porque em Deuteronômio diz que você deve colocar as mensagens de Deus, as mensagens sagradas, nos umbrais da porta, ensinar pelo caminho, enfim. As crianças devem ser ensinadas. Todavia, existem crianças que têm temperamentos diferentes, crianças que são diferentes uma das outras e, infelizmente, os modelos que nós temos de educação, eles são muito padronizados. Trata as crianças de uma forma como se fossem todas iguais, e as crianças não são iguais. Existem crianças que são agitadas, elas têm dificuldade de se concentrar, são hiperativas e elas ficam se mexendo e às vezes o professor ou a professora entende que aquilo é um desrespeito, mas não é, é que a criança não consegue ficar quieta porque ela é hiperativa. Então, na verdade, os pais devem procurar orientar as crianças, inclusive explicando que entende que ela tem essa dificuldade, que ela é agitada e tudo mais, mas também conversar com a escola, porque a Bíblia ensina que a criança é uma coisa pura, né? É um ser puro, ela não tem maldade, ela não faz as coisas para agredir em geral, e por mais que as crianças às vezes se desentendam umas com as outras e façam lá as suas maldades de criança, elas não têm aquela intenção má, não é premeditado. Então, eu acho que os pais têm que ter paciência, as escolas têm que ter paciência, as igrejas têm que ter paciência e saber educar, aprender a educar essas crianças. Não são essas crianças que têm que se adaptar à força à sala de aula. A sala de aula tem que se adaptar a ensinar essas crianças. Como é que você orienta a um pai, a uma mãe que tem uma criancinha de 1 ano e meio que vive chorando, tendo cenas agressivas? Como é que é? O que eles devem fazer? Eliana, o ideal é que se procure um psicólogo para estudar ali, conversar e ver o que está acontecendo com essa criança ou com os pais. Porque muitas vezes a criança ela se comporta numa situação de reação ao que os pais fazem com ela ou alguém que cuida dela faz com ela. Às vezes a babá, às vezes um parente. A criança ela não escolhe ter um comportamento apenas para agredir os adultos. Ela tem um comportamento, às vezes, uma reação natural. Porque hoje em psicologia a gente sabe muito bem que isso daí tem que ser visto como um sistema, como um todo, e não só o indivíduo, né? Exatamente. Não adianta a gente olhar a criança e esquecer o que está em volta dela, como nós não podemos fazer isso com nenhum ser humano. Normalmente o ser humano ele se comporta de uma maneira muito em sintonia com o ambiente que ele vive. Só que o adulto ele sabe discernir como se comportar e às vezes não responder a agressões e coisas dessa natureza. A criança não. Rubens, no livro sobre a sua vida, eu observei que lá fala que você era uma criança um pouco diferente. E você é muito inteligente, passou em todas as provas. Como é que era o seu sentimento em relação aos demais? Eliana, eu sempre fui uma pessoa muito agitada. Eu não vou dizer que eu era uma criança muito agitada, porque eu não sou mais criança e eu continuo agitada. Então, e por outro lado, nunca gostei muito eu não conseguia me concentrar muito em sala de aula, mas eu estudava sozinho, que eu acho que eu aprendia melhor. E com isso, muitas vezes eu era inquieto em sala de aula, mas na prova eu conseguia me defender. Então, eu aprendi muito a estudar sozinho. Eu acabei encontrando o meu caminho e tendo êxito nos cursos que fiz, em muitas provas que realizei, concursos e tal, mas, na verdade, muitas pessoas não se encontram. Como Deus me ajudou, eu acabei me encontrando. E com isso, as pessoas, por vezes, têm prejuízo a vida inteira, porque são capazes, mas são tidas como pessoas que não se adequam ao sistema, são mal avaliadas e, às vezes, são inteligências desperdiçadas. E, assim, pais que têm filhos que têm essa característica da dispersão, quais são, assim, quais são as etapas que eles devem seguir para que os filhos possam ser aplicados nos seus estudos? Tipo disciplina, o que eles devem orientar? É conversar com a criança.
tentar explicar para a criança, orientá-la a ter um bom comportamento. Tem que ver o que é temperamento, o que é algo que a criança não tem muito controle e o que é feito efetivamente pela vontade da criança, como malcriação ou coisa dessa natureza, ou seja, uma reação comportamental da criança. Eu acredito que o ideal seja buscar uma orientação de um especialista, um aconselhamento para saber como lidar com aquela situação da criança ser agitada ou ser rebelde ou não ter uma relação boa com as outras crianças ou com os adultos, enfim. Mas o ideal é procurar um especialista. Rubens, qual é o nome do livro que você está escrevendo com o Dr. William Douglas? O livro, ele está em fase final e o nome definitivo ainda estamos decidindo, mas eu posso afirmar que é algo no sentido de um livro que apresenta leis que nos garantem sucesso profissional e financeiro à luz da Bíblia. Então são princípios a serem seguidos. É um livro muito interessante, eu tenho certeza que vai ser muito relevante no sentido de instruir as pessoas. E não é um livro religioso, é um livro laico, embora seja fundamentado na Bíblia. Eu queria também que você fizesse um paralelo entre as crianças de comunidade com as crianças aqui da Zona Sul, do mundo urbano, né? Crianças são todas crianças. Infelizmente, as crianças de comunidades pobres, algumas violentas, comunidades violentas, elas crescem assistindo à violência. Elas sofrem a violência. Elas crescem sem pais, muitas vezes. Mães que trabalham, não têm tempo para educar seus filhos e as crianças crescem vendo o crime acontecendo. O que se espera de uma criança que convive com o crime, que vê o crime, que é injustiçada pelo crime? É uma situação muito difícil. As crianças da Zona Sul, elas têm, normalmente os pais têm recursos para pagar bons colégios, para dar uma boa educação, para cuidar da saúde dessas crianças, para fazer um acompanhamento adequado e muitas vezes não fazem, né? Então, é lamentável essa desigualdade, isso envergonha a nossa sociedade, é uma situação que a gente tem que mudar. As crianças precisam de respeito. Se nós não cuidarmos das crianças, o futuro da sociedade vai ser perverso. Rubens, então, vamos às considerações finais. Deixa uma mensagem para esses pais que estão nos ouvindo. Olha, a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar, que mesmo quando ele se envelhecer, não se desviará dele. Esse ensina o menino é ensinar a todas as crianças. Essa obrigação, ela não é uma obrigação apenas dos pais, é a obrigação de todos aqueles que tiverem crianças por perto, vamos dizer assim. Então nós devemos, com amor, com carinho, explicar às crianças, cuidar das crianças, amparar as crianças, proteger as crianças, na igreja, nas escolas, na rua, na sociedade. A gente tem que, com o coração aberto e verdadeiro, amar as crianças. Por quê? Porque serão os futuros adultos. Se nós não tivermos o cuidado adequado com elas, nós vamos ter adultos violentos, adultos distantes de Deus, adultos com comportamentos inadequados, ruins, agressivos contra a sociedade. Nós precisamos cuidar das crianças para que o futuro do mundo que a gente vive, da sociedade que a gente vive, seja um bom futuro. Se a gente não fizer, pelo menos por amor àqueles que são vulneráveis, façamos pelo amor ao nosso próprio futuro. Muito obrigada. Muito obrigado. Se você quiser sugerir um tema para um próximo programa, escreva para rubensteixeira@hotmail.com. E também, se quiser mudar o look da sua casa, da sua residência, é só ligar para o telefone abaixo, para Arquitelos. Deus te abençoe.